Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso Rocket no 12 e nesse treinamento aqui agora que eu vou te dar, nós vamos falar sobre uma das principais dificuldades de muitas pessoas que estão tentando aprender a falar inglês. Isso é uma palavra que eu já quero que você arranque do seu vocabulário, a palavra tentar. Toda vez que você tenta, você já assumiu o fracasso, porque quem tenta não consegue. Então você vai deixar de tentar falar inglês e vai passar a falar inglês. E isso é uma mudança de mentalidade que eu vou passar para você agora nesse mini curso. Muitas pessoas acreditam que para você falar inglês você precisa de vocabulário, altíssimo vocabulário, muito conhecimento do gramatical, mas isso não foi a maneira como eu e você aprendemos a falar o nosso querido português. Muitas pessoas também, pensa bem comigo, Rocket, você que já fez 1, 2 ou 3 cursos de inglês na vida, quantas vezes você aprendeu a mesma coisa sobre o bendito do verbo to be e até hoje você é especialista no verbo to be, he is, she is, it is, I am, you are, mas nada mudou, você continua sem falar inglês. Quantas vezes você até entende o que a pessoa está falando, mas você é travado no momento final de falar com aquela pessoa? Isso nos mostra, Rocket, que não tem nada a ver com a parte acadêmica da língua inglesa. O que nós precisamos realmente é trabalhar a parte motora, que é a fala. E para falar, muitas pessoas têm a preocupação de como ficaria a minha pronúncia. Será que quando eu falar com a pronúncia X para o estrangeiro, ele vai entender o que eu estou falando, Rafa? Cara, eu vou te dizer a verdade. Sim, independente da pronúncia com que você falar, o estrangeiro ele vai te entender. Da mesma forma que você entendeu o seu filho ou a sua filha falando quando eles começaram a falar a língua portuguesa, a nossa língua mãe. Quando nossas crianças começaram a falar alguma coisa, qualquer sonzinho parecido com aquilo que você e eu acreditamos que é o que a criança estava falando, a gente entende muito bem. Por exemplo, tem casas de família que quando você vai na casa da pessoa e a criança fala alguma coisa, ninguém entende o que a criança falou, só os pais entendem. Por quê? Qual é a moral dessa história? Que as crianças tiveram que inventar uma língua nova e os pais tiveram que aprender essa nova língua para conseguir se comunicar com seus filhos. É muito mais importante a quem está falando do que quem está ouvindo. Nesse sentido, o que eu quero te dizer é, você tem que ter a autoconfiança e a audácia de decidir que aquele som que você está pronunciando na sua boca é o som que vai fazer a pessoa responder e resolver o seu problema, porque nada mais é do que a fala é uma resolução de problema. Quando a gente começa a se comunicar quando criança, a gente queria resolver um problema. Se eu estou com fome e eu invento uma palavra para fome ou para comida ou para o papá que a minha mãe vai me dar, eu estou resolvendo o meu problema de engajar com aquele ser humano, aquele adulto, e ele me responder com a solução, me trazendo comida. A primeira forma de comunicação de todos nós foi o choro. A gente começa a chorar, nossos pais entendem que alguma coisa está acontecendo e eles vêm e resolvem um problema. Comunicação é resolução de problema. Não fique tentando se comunicar para aparecer para os outros, não fique tentando se comunicar para poder, sei lá, conseguir um emprego mais novo, conseguir fazer uma entrevista melhor. Não estou dizendo que essas coisas não vão acontecer naturalmente, cara, eu já viajei o mundo inteiro, Rocket, e graças ao inglês, que eu vou te falar a verdade, se muitas pessoas, por exemplo, iam falar comigo no começo, Rafa, mas o seu inglês é muito bom e você tem um sotaque muito interessante. Pois é, porque o meu sotaque é o meu sotaque, não tem nada a ver com o sotaque americano. Basicamente por isso que quando você vai se preocupar em falar a língua inglesa, se preocupar em pronunciar as palavras, essas são as dicas que eu vou te dar para você melhorar e não se preocupar tanto com a pronúncia, mas se preocupar mais com o objetivo daquela frase ou daquela palavra ou do que você quer se comunicar. A primeira dica então que eu vou te dar para você melhorar a sua fala é você prestar atenção na melodia do inglês. Sim, todas as palavras, todas as línguas, existe uma melodia no inglês. Então, por exemplo, quando você vai ouvir um chinês falando, gente, é muito fonético, é muita vogal. Então você vai ver ri, xi, xin, xan, você vai ouvir muito isso e isso se torna uma melodia. Eventualmente o seu ouvido começa a distinguir essa melodia. Tem muita gente que tem facilidade de ouvir uma música e rapidamente replicar ela cantando ou subiando ou fazendo entendeu? Tem gente que não tem essa habilidade. Tem gente que não tem o ouvido tonal e não consegue distinguir as notas. Quando a gente tem dificuldade de ouvir o inglês e perceber quais são os sons que estão sendo falados, a nossa dificuldade, na verdade, não é na fala, não é na gramática, não é no vocabulário, é simplesmente que a gente não treinou ainda o nosso ouvido para distinguir as notas musicais da língua inglesa. Cada som pronunciado, ele pode ser pronunciado mesmo sem você saber falar, mesmo sem você saber o que você está falando. Então, por exemplo, vou fazer um exercício com você aqui agora, rapidamente. Se eu falar para você, blá, 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 como é que você vai repetir? Repete blá, blá, blá. Repete aí agora aí.
Como é que você se sentiu ao repetir o blá blá blá? Eu até acabei botando a mão no microfone. Como é que você se sentiu falando blá blá blá? Você se sentiu, por exemplo, desconfortável? Você sentiu, por exemplo, que você estava passando ridículo? É normal se sentir assim. Essa preocupação que a sua mente tem na autoimagem atrapalha você a conseguir falar a língua. É por isso que a segunda dica que eu vou te dar é você praticar esses sons em voz alta, independente se você acha que está correto ou está certo, ou está errado. Não se preocupa mais se a pronúncia está certa ou errada. Você não vai ter mais essa preocupação. A sua única preocupação é cantar a música no tom certo. Se você está cantando a música, mesmo sem saber a letra, mas você está tocando a melodia da música no tom certo, as pessoas vão conseguir reconhecer a música, mesmo se a letra estiver errada. Olha que interessante essa sacada, rapaziada. Quando você canta a música só na melodia, oh yeah. Só de fazer isso, todo mundo aqui já sabe qual é a música que eu tô cantando, certo? Ainda mais se vocês são dos anos 90, anos 80, você já sabe exatamente qual música eu tô cantando. Mesmo sem saber a letra. A melodia é muito mais importante. Eu vou te dar um exemplo. Se eu falar uma palavra toda errada agora em português, por exemplo, mesmo eu falar no olha que interessante. Falei tudo errado, mas porque eu estava pronunciando com uma melodia semelhante às palavras que vocês conhecem, vocês conseguiram me entender em português. Essa é a primeira estratégia, cara. Usa essas dicas que eu tô te dando que você com certeza vai melhorar e muito a sua pronúncia. Até a próxima aula, viu?